Boa noite. São 19 horas, são exatamente 20 horas, né? Eu olhei, eram 19h59, mas já pulou para as 20. Que bom. Estamos iniciando mais uma reunião nossa, uma reunião virtual, uma live. Hoje, sexta-feira, Emílio pontualmente aí, conectando. Boa noite, Emílio. Hoje, dando prosseguimento ao nosso trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e prosseguindo com as nossas preces, com as nossas irradiações para nós e para todos aqueles que a nós estão ligados, né? Estão ligados a cada um de nós. Vamos nos preparando, fazendo aqueles minutinhos iniciais que permitem que todos se conectem e acertem as conexões para que a gente possa prosseguir. Boa noite, João Bosco. Boa noite, Rejane. Como diz a Derlei, a Rejane do Emílio, o Emílio da Rejane, né? Assim vamos seguindo. Bom. Boa noite, Lídia. Boa noite, Laurinete. Boa noite, Cláudia. São 20 horas e 1 minuto. Vamos dar mais um minutinho, pelo menos. E vamos fazer a nossa prece. Nossa prece inicial. Boa noite, Rita. Tudo bem, Rita? Luiz Carlos, boa noite. Bom, gente, vamos começar a nossa prece. Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado por mais esta noite, onde juntos buscamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações e nos aproximarmos de Ti, buscando em Ti as forças, a coragem, o fortalecimento da nossa fé, para que possamos prosseguir na nossa caminhada, aprendendo e respeitando as Tuas leis, buscando assim traçar o caminho que nos aproxime de Ti, seguindo os exemplos de nosso irmão Jesus, que continua com essa enorme falange de irmãos no plano espiritual, nos amparando e nos ajudando em nossa caminhada. E neste momento, Pai, de bênçãos, da Tua presença em cada um de nós, em nossos lares, rogamos a Ti, na Tua misericórdia, que todos aqueles irmãos que se afastaram, ainda que momentaneamente, de seus entes queridos que partiram, ou através da Covid, ou das diferentes formas, possam estar sendo confortados, Pai. Os irmãos que estão contigo, sabemos que já estão acolhidos. Sabemos que já estão recebidos na espiritualidade,
acolhidos por esses irmãos consoladores, irmãos trabalhadores do bem, que em teu nome recebe cada um deles. Mas para aqueles que ainda ficam aqui, encarnados, ligados à matéria, presos às questões ainda materiais e que sentem a falta, que não compreendem esse momento da nossa caminhada, rogamos a tua misericórdia, que os Espíritos Consoladores levem a eles o consolo, a paz, ajudando-os a fortalecer a fé através da esperança de que em breve estaremos todos juntos. Que a tua luz nos ilumine na noite de hoje e que possamos refletir sobre o ponto que iremos estudar, clareando nossas mentes, fortalecendo nosso raciocínio, para que possamos tomar as decisões melhores para a nossa caminhada na tua direção. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Marta Castro, o Luiz já tinha falado, Arilza, que bom. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Hoje, que é um dia, né? Esses dias têm tido algumas comemorações importantes, né? Na semana passada nós tivemos aí o aniversário do Livro dos Espíritos, né? Que foi em abril de 1857, a publicação. Na semana passada foi aniversário desta publicação importante, que é a primeira obra, escrita por Kardec, que vem nos ajudar a entender a vida espiritual, na primeira obra da codificação. E hoje, o nosso do plano espiritual, Jorge, né? São Jorge, que com suas falanges cuida da nossa proteção, nos ajuda bastante na nossa proteção. É um espírito de luta, guerreiro, que nos faz lembrar a nossa necessidade de sermos guerreiros também, guerreiros. Guerreiros pela melhoria, pelo crescimento, pela evolução, lutando contra as adversidades, né, as dificuldades que nós mesmos geramos pelo nosso passado e que hoje se apresentam de forma redentora na nossa caminhada, né? Redentora porque são essas dificuldades que vão nos permitir quitar essas questões do passado e assim prosseguirmos na nossa caminhada. Na noite de hoje, nós vamos fazer nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos num ponto muito interessante, né? Fazendo a preparação hoje do ponto, eu achei bastante interessante, né, o que nós temos para conversar. E vamos lá. É uma leitura um pouquinho longa. Hoje nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer uma leitura direto e depois voltamos fazendo uma leitura pausada, porque o texto é um pouquinho grande e para que a gente tenha a noção geral, vamos fazer uma leitura direta. Aí depois voltamos e fazemos uma leitura pausada discutindo os pontos. E hoje as provocações vão ser grandes, hein? Vamos lá. Então, nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. E logo de cara, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que esse capítulo é muito legal. Por quê? É a proposta de Jesus para cada um de nós. Sede perfeitos, ou seja, busquem a perfeição. Aprimorem-se para que se aproximem da perfeição.
Se aproximem porque, como a gente já tem conversado, já temos discutido, né? Perfeito só Deus. E Deus é único. Então, nós não chegaremos à perfeição, nós nos aproximaremos da perfeição. A perfeição absoluta só a Deus permite, é permitido. Nós temos uma perfeição relativa, no momento em que nós vamos evoluindo, dominando alguns vícios, alguns maus hábitos, e aí vamos nos aproximando dessa perfeição. Então, essa proposta de Deus ser de perfeito é para que a gente busque incessantemente a nossa melhoria. Nessa caminhada, ainda bastante longa, que vai nos aproximar a cada dia um pouco mais do nosso Pai. Nesse capítulo, nós temos lá os caracteres da perfeição, né? O que caracteriza essa perfeição, né? Falamos sobre o homem de bem, os bons espíritas, a famosa parábola do semeador, e entramos nas instruções dos espíritos, que já comentamos o dever, a virtude, e hoje nós temos os superiores e os inferiores, que, por sinal, é altamente pertinente para o momento em que nós estamos vivendo, para uma série de coisas que estão acontecendo nesse momento, e que a gente vai ter oportunidade de abordar e de conversar um pouquinho. E aí, superiores e inferiores. O que eles estão querendo dizer nesse ponto? Então, vamos lá iniciar a nossa leitura para que a gente possa entender. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira essa possibilidade, né? Quando lhe apraz. Se for um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável, né? Não teria como mudar, né? Contentados da terra, a gente sabe, não são aquelas pessoas muito influentes, né? Aquelas pessoas mais poderosas, segundo a definição do Aurélio. E continua. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário da autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que estejam arrastados, em consequência dessa, continua, diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que seja ela, ou que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. A missão sempre é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá aquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Se te dei subordinados,
não foi para que o fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Mas, se o superior teve deveres a cumprir, o inferior, mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que lhe foi dada, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento de dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá que pagar. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, essas palavras do Cardeal Morlot são muito pertinentes ao momento em que nós estamos vivendo. Então, estamos falando de superiores e inferiores, né, dentro da hierarquia da sociedade. E aí eu lanço a primeira pergunta para todos nós, né? Vocês começarem a pensar. Quem nunca quis ser chefe? Ou melhor, quem já quis ser chefe, né? Nós já quisemos ser chefe em algum momento? Então, vamos pensar nisso e vamos reler agora o texto, fazendo as nossas considerações e as nossas observações. Eu vou dar uma pequena interrompida aqui na... Deixa eu ver se eu consigo... tá. Eu queria dar uma olhada. Tá aqui. Como é que tá? Acho que dá para a gente seguir por ali, não. Vamos ver se ele vai deixar. Então, vamos lá. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas àquele que se ache dela investido. Opa! Então, olha que interessante, né? A nossa estada aqui no planeta, a nossa existência nesse momento, a nossa encarnação, a nossa reencarnação, né? No caso, nós temos uma trajetória. E essa trajetória nós sabemos que ela segue uma programação do plano espiritual. Então, podemos, nessa programação, estar recebendo
a autoridade, a possibilidade da autoridade ou da riqueza. Mas se nós recebemos isso, nós teremos que prestar contas dessa condição, ou de poder exercer a autoridade, ou de ser ricos, né? Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, bom, então, aqui na Terra nós imaginamos, né? Por se eu sou poderoso, então eu vou poder fazer as leis para me beneficiar. Os outros não interessam, não. Vou fazer para me beneficiar. Né? Eu sou poderoso, eu tenho esse poder, eu tenho essa autoridade para fazer isso, né? Então vou usufruir das questões do Estado, vamos colocar assim, porque eu sou poderoso, eu sou autoridade. Isso aí está aí para me servir, né? É um direito meu. E aí estão explicando para a gente: não julgueis que lhe seja ela conferida para proporcionar essas questões. Não, é um equívoco. É uma visão bastante limitada ainda das questões, né? Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles retira quando lhe apraz. Então Deus está vendo. Então, se eu recebo essas questões, tanto a autoridade quanto a riqueza, Deus pode, a qualquer momento, da mesma forma que ele me investiu dessas condições, ele pode modificar e tirar. E acontece. Tenho certeza que podem acreditar que acontece mesmo, né? De uma forma ou de outra. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável, não poderia ser trocado. Deixa eu ver se eu vou conseguir acionar daqui. Não, era isso que eu temia. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Foi. Então, continua o nosso texto. Deixa eu botar logo tudo. Estou tentando ler aqui com vocês e acompanhar com vocês. Tá. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Então, olha aqui, né? Como é que eu posso dizer que alguma coisa é minha se ela pode ser retirada de mim sem meu consentimento, sem que eu seja consultado? Então, não é minha. Se pode ser retirada, não é minha. Se é minha, não pode ser retirada, né? Então, Deus, por que Deus nos dá a autoridade ou a riqueza? É uma missão. Cada um de nós, na nossa encarnação, temos uma programação ou de questões a resgatar ou de questões a provar. Então, nada é por acaso. Essa condição que nos é dada por Deus, ela tem um objetivo, que é de verificar como nos comportaremos nestas condições. Então, ele dá, da mesma forma, quando ele achar conveniente, ele pode retirar de nós essa condição. Continua. Quem quer que seja depositário de autoridade, quem recebeu essa, né, tá sob a sua responsabilidade essa autoridade, seja qual for a sua extensão, né, qualquer autoridade, gente. E a gente fala de autoridade, né, eu quero ser chefe, né, que foi a perguntinha que eu lancei, né, para a gente pensar, desde a do Senhor sobre o seu servo, até do soberano sobre seu povo. Não deve se esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele, quem tem a autoridade, recairão as faltas que estes cometam. Estes quem? Os subordinados cometam. Olha só,
os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa, vamos continuar, diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir ao bem. Todo homem na terra tem uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la, né? Mudá-la, alterá-la, em seu princípio, é, pois, falir ao seu desempenho. Então, deixe-me ver se eu consigo voltar no slide anterior. Sim. Aqui, ó. Interessante aqui nós temos, né? Quem quer que seja depositário, seja qual for a sua extensão, né? Desde do Senhor sobre o seu servo, né? E aí estamos falando lá de 1857, quando foram escritas as obras, né? Até do seu soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu encargo. Que essa é uma visão que a gente ainda, muito ligados às questões materiais, ainda não conseguiu colocar lá na frente, né? Há algum tempo, uma palestra muito importante, muito interessante, aconteceu lá na casa, lá no Centro Espírita Maria Madalena. O palestrante colocou uma frase bastante importante: nós precisamos mudar o paradigma que nos orienta. Hoje, o paradigma que orienta a gente é a vida material. Tudo que nós fazemos, ou pelo menos 95% do que nós fazemos, está baseado nas questões, na orientação da vida material. E isso precisa ser modificado. Porque a verdadeira vida, o que pertence a gente, é a vida espiritual. Então nós precisamos mudar, passar a pensar, a orientar o nosso pensar, as nossas ações, pelas questões espirituais. A material é apenas um recurso que nós temos para fazer essa caminhada. Então, quando tudo que eu faço aqui no planeta, eu estou me relacionando com espíritos, com almas. E a gente esquece disso, né? Quando eu olho para um mendigo na rua, eu vejo um indivíduo mal vestido, sujo, faminto, em situações precárias, né? Eu não consigo ver ali aquela alma, aquele espírito que está ali, que muitas vezes é um espírito bastante iluminado, que escolheu, nessa existência, viver na privação, viver nessas condições mais difíceis. Só por escolher isso, ele já mostra a superioridade dele sobre nós. Nós ainda não somos capazes de fazer essas escolhas. Será que somos? Será que nós suportaríamos, primeiro escolheríamos reencarnar numa condição dessa? E será que nós suportaríamos esse tipo de prova, esse tipo de existência? Então, o espírito que está ali é um espírito que a gente não está vendo, nós estamos pensando ali na questão só do corpo físico, né? A questão física, a questão material. E será que aquele espírito também realmente é isso? Então, essa mudança de paradigma é uma questão que nós temos que começar a nos trabalhar, né? Quando olharmos para uma pessoa, não vejamos só o corpo físico. Vamos lembrar ali, ó, ali tem um espírito, tem um irmão ali que está seguindo uma caminhada que eu não sei qual é, que não me cabe julgar e que me cabe, sim, se for boa, compartilhar. Se não é boa, pedir aos bons espíritos que o orientem, que o ajude para que ele possa seguir o melhor caminho e não se comprometer, porque toda vez que um irmão nosso erra, é um prejuízo para o planeta todo, porque nós fazemos uma psicosfera, né? Nós temos um ambiente do planeta que é formado pela união de todos nós. E se alguns elementos desse contexto, desse grupo, dessa sociedade, alguns elementos da nossa
humanidade ficam para trás, eles, de alguma forma, eles puxam todo o conjunto, ou pelo menos dificultam o andamento para frente de todo o conjunto. Então, quem assume o papel, né, de autoridade, que pega essa extensão que é permitido por Deus exercer a autoridade, precisa se lembrar que ele tem sob seu comando almas. Ele está ali para orientar almas. E por que a gente fala orientar? Né? Nós não estamos no processo de evolução e nós não sabemos que são colocados para a gente espíritos para nos ajudarem nessa caminhada. Então, se eu passo no plano espiritual lá, estudando, me preparando e tal, eu falo assim, poxa, não, vou fazer uma encarnação de liderança, de caminhar para o bem. Ótimo, vai mesmo? Então tá legal. Você vai reencarnar e vai receber a incumbência de autoridade. Né? Recebe a autoridade. Mas chega aqui, quando eu recebo a autoridade, poxa, a autoridade me dá uma série de privilégios. Né? Eu passo a ganhar bem, eu posso aumentar o meu salário. Dos outros não interessa, não. Eu quero saber de aumentar o meu. Né? Qualquer comentário que eu faça que coincida com as nossas realidades, né? São provas de que a gente está falando a mesma coisa. Então, não, cheguei aqui, reencarnei, poxa, recebi essa autoridade, sou autoridade aqui, sou poderoso, então vou aproveitar isso, vou ganhar bem, vou tirar dinheiro de todo mundo e pronto. Né? E aí, o que eu vou fazer? Não, gente, não preciso estudar, não. Estudar o quê? Para que estudar? Então, as pessoas que não vão estudar, influenciadas pela minha orientação, eu passo a ter responsabilidade sobre elas também. Eu sou responsável sobre elas. Porque eu as influenciei negativamente. Em função de quê? Não, eu não quero que ninguém estude, não, porque se todo mundo quiser estudar, eu vou ter que botar escola, eu vou ter que pagar professor, eu vou ter gastos, não. Eu preciso que esse dinheiro fique lá para eu poder utilizar. Não é isso? Então, se eu não educo esse povo, o povo vai continuar cometendo falhas. Por que a educação é importante para todos nós? Em essência, todos nós somos animais. O que faz com que nós nos diferenciemos é a educação. Ao ser educado, eu começo a entender valores e começo a assumir esses valores como partes minhas. E aí, no momento que eu assumo valores, não, eu não devo me apropriar das coisas do outro. Então, eu não vou roubar. Não, eu não devo tirar a vida do outro. Então, eu não vou matar. E a gente está vendo que nós temos aí uma quantidade enorme de irmãos que vêm com essas cargas negativas e que a sociedade não dá conta de ajudá-los. A Giovana tem comentado e a gente tem conversado muito sobre essa questão da nossa responsabilidade sobre tudo que acontece no universo. Tudo. Tudo nós temos uma parcela de responsabilidade, menor ou maior, né? Eu não botei aqui hoje, mas lembrem daquela imagem que a gente tem, né, da responsabilidade, né, que ela pode ser máxima, mas pode ser mínima, né? Nós temos lá uma trajetória, né, um gradiente de responsabilidade. Então, tudo que acontece no planeta, nós temos alguma responsabilidade. Pode ser pequena, mas temos. Se a gente juntar uma porção de questões pequenas, como diziam nossas avós, né, de grão em grão a galinha enche o papo, né, de pequenininho em pequenininho, a gente vai acabar tendo uma responsabilidade grande. Então, temos que nos preocupar, sim. Então, se eu recebo uma incumbência dessa, né, uma responsabilidade dessa, de autoridade, eu tenho que lembrar que eu vou ser responsável por aqueles indivíduos. É como um professor que dá aulas, se eles ensinam a matéria errado para os alunos, ele é responsável, né? Aqueles alunos vão ter, essa ação vai gerar consequências negativas para aqueles alunos que estão na conta, sim, deste professor. Então, nós temos que estar atentos a essa questão da nossa responsabilidade.
Tá? Se damos maus exemplos, seremos responsáveis, né? Por outro lado, se fizermos coisas que sejam positivas, que conduzam ao bem, também vamos receber por isso. Lei de causa e efeito, né? Lei divina, né? Lei natural, lei de causa e efeito. Então, se eu faço coisas negativas, vou ter as consequências negativas. Se eu faço coisas positivas, vou ter as positivas. Todo homem na Terra tem uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Como nós somos ainda muito orgulhosos, né? Ou pelo menos um pouquinho, a gente não gosta de usar a palavra missão, né? Nós temos tarefas, né? Porque as nossas ainda são muito pequenas. Mesmo assim, sendo pequenas, nós temos grandes dificuldades em dar conta delas. Então, nós nos preocupamos aqui, todos nós temos aqui tarefas, que podem ser grandes ou pequenas. Mas qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Qualquer dessas tarefas que foram colocadas na nossa caminhada, elas têm um objetivo, que é o objetivo do nosso Pai, o nosso progresso, a nossa evolução. Ele quer nos ajudar a crescer. Nós é que por vaidade, por orgulho, por ganância, vamos falsear essa benesse que recebemos. E aí vamos falir no nosso propósito de crescimento e de desempenho, né? E aí vamos continuando aqui com o nosso texto. Assim como pergunta o rico, né? Que fizeste da riqueza? E esse pergunta, logo a gente está falando de uma questão figurada, né? Nós sabemos que nós temos a nossa consciência, e quando chegarmos ao plano espiritual, quando retornarmos, sairmos desta encarnação e retornarmos ao estado errático, né, na erraticidade, vamos fazer uma avaliação. Nossa consciência vai fazer com que nós avaliemos o que foi feito com a gente, o que fizemos na existência na Terra, né? Então, aquele que recebeu a riqueza é perguntado a ele, né? Que fizeste da riqueza? Que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar fecundidade ao teu redor. Então, alguém que receba a riqueza, por que recebe a riqueza? Ele tem que utilizar bem isso. Como? Proporcionando bem-estar para aquelas pessoas que ele puder fazer, auxiliando aquelas pessoas a crescerem, fazendo com que elas progridam, fazendo com que elas melhorem. Ao redor dessa riqueza, a energia tem que ser de crescimento, proporcionado por essa riqueza. Por isso que ele recebeu a riqueza, para que ele faça um bom uso, tenha oportunidade. Mas se eu pego essa riqueza para ficar viajando o tempo todo, para poder ter carros lindos, andar, para ter avião à minha disposição, fazer minhas férias em Ibiza, sei lá onde, né? Então, eu vou usar essa riqueza não para espalhar fecundidade, mas sim para concentrar o meu prazer momentâneo em prol dessa, consumindo essa riqueza, né? Assim como ele vai perguntar ao rico, a nossa consciência também vai perguntar àquele, né? Você recebeu autoridade, você foi chefe, o que você fez enquanto chefe? O que esses subordinados, por que você está na condição de chefe? Porque dentro daquele contexto ali, você ocupa uma posição de mais conhecimento, de melhor entendimento. Se você tem mais, é para quê? Para que você possa dividir com o que tem menos. Se eu tenho mais conhecimento, esse conhecimento deve ser usado para orientar aqueles que estão subordinados a mim. Que males evitastes? Que progresso facultastes? Então, vamos estudar sim. É bom que estude, vai lá, procura, se esforça. Eu não tenho tempo. Tem tempo sim, vamos lá, a gente vai facilitar quando você tiver uma prova aqui, vamos deixar que você possa ir fazer a tua prova e vamos incentivar, porque as pessoas precisam evoluir, precisam crescer.
E cabe a cada um de nós contribuir. E aí, quem é chefe tem isso na sua conta. E aí continua: se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos, da tua cupidez. Agora me veio à cabeça o caso de um funcionário alto, passou recentemente, já tem um tempinho, né? Uns 3, 4 meses, sei lá. Passou na televisão o caso de um servidor ou de uma servidora de uma embaixada, um órgão desse, em que tratava os empregados de uma forma subhumana, né? Tratava os empregados como subhumanos. E como ela é funcionária de uma embaixada, né, a casa dela é território estrangeiro, fica subordinada às leis do país de origem. Né? Ela tem a imunidade como... faltou agora. Bom, ela tem imunidade como diplomata, né? E aí ela tratava os empregados como escravos, né? De forma bastante violenta. Viste forte, confiei-te os que eram fracos, né? Então, se você está naquela condição de mais forte, aqueles subordinados foram confiados a você porque eram mais fracos. Mas para quê? Para que os amparasses e ajudasse a subir ao meu seio, se elevasse, crescesse, melhorasse, para se aproximarem também do nosso Pai. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam subordinados, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Nós sabemos muito, né? Quando chegarmos no plano espiritual, podemos encontrar aquele mendigo numa condição espiritual muito mais elevada do que a nossa. Podemos encontrar aquele que foi nosso subordinado, né? Numa condição espiritual muito maior do que a nossa. Porque isso, à vista de Deus, essa condição que nós temos aqui na Terra, não é definitiva, nós sabemos, né? É um meio apenas. Ensina-lhe o Espiritismo que se ele hoje lhe obedece, se eles hoje lhe obedecem, subordinado, talvez já lhe tenham dado ordens. A gente não sabe o que aconteceu na encarnação passada, né? Nas encarnações passadas, ou poderão dar-lhes mais tarde. Esse, aliás, aqui é muito legal, né? Que é a aglutinação do lhe e do a, né? Dar-lhes mais tarde. Não é erro, não, tá? E que ele, então, poderá ser tratado conforme o haja tratado, quando sobre eles exercia a autoridade. Que lindo. Eu acho esse texto está fantástico. O nosso irmão lá que mandou a mensagem para a gente, fantástico. Mas se o superior tem deveres a cumprir, não, falando só do superior, né? O inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Olha que importante aqui, né? Também tem deveres, não é isso. Também tem deveres que também não são menos sagrados, não. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente, olha só, presta atenção, gente, não é só para o espírita, não. No caso do espírita, sua consciência mais imperiosamente, mas de todo mundo vai dizer a mesma coisa, tá? Lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe ocorrem. Meu chefe não faz, eu também não preciso fazer. Se meu chefe não faz, eu não tenho que cumprir. Se meu chefe não cumpre as obrigações dele, os deveres dele, eu não preciso cumprir. Não. Porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outros. Se o meu chefe errou, eu vou errar também? Não. Se eu sei que está errado, não. Deixa ele fazer o caminho dele. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente ou abusou da autoridade que tinha. Vamos continuar, né? Então, se eu estou numa situação difícil, porque é consequência de algo que eu já fiz no passado, né? E aí, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofresse os outros.
se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, porque essa posição é importante, é necessária. É nessa posição que você precisa fazer os aprendizados. Então, aceita, recebe e tenta aproveitar essa oportunidade para fazer o aprendizado realmente necessário. A resignar-se como constituindo isso uma prova para a sua humildade. Então, de repente, eu fui orgulhoso demais numa encarnação e na próxima encarnação vou ter que suportar uma situação humilhante para que a minha humildade seja trabalhada, né? Necessário é o seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Às vezes, né, o empregado acha que não tem deveres, né? O subordinado acha que não tem deveres. A responsabilidade é do chefe. Não. Não esqueçamos que, independente de quantos estejam recebendo por aquele trabalho, estamos recebendo por aquele trabalho. Então, a responsabilidade, né, a parte do empregador de pagar está sendo cumprida. Então, nós temos que cumprir a nossa parte, sim. Está sendo cumprida para que a gente faça uma atividade, para que a gente exerça uma atividade. A gente tem que exercer, sim, e sempre da melhor forma possível. Numa palavra, solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica em dívida a lei de ação e a reação. Todo afastamento do caminho reto implica em dívida, que cedo ou tarde a gente pode pagar na atual encarnação ou na próxima reencarnação, terá que pagar. Nosso amigo cardeal de Morlot, François Nicolas Madeleine, em 1863, nos mandou essa mensagem, esclarecendo para todos nós a questão da posição superior ou inferior dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, como superior ou como inferior, como chefe ou como subordinado. E aí, temos aí a pergunta, quem é que já quis ser chefe? E agora eu pergunto, quem é que quer ser chefe agora? Quem quer ser chefe? Né? Lembrando do que agora a gente já sabe, né? Ou, se não sabíamos, né? Agora está mais claro ainda. A nossa responsabilidade. Todos os subordinados a nós trazem para a gente alguma responsabilidade sobre a sua caminhada, sobre a influência que exercemos na sua caminhada. Então, a questão de ser chefe, né? Da questão de dirigir, de coordenar, e aí a gente pensa em tantas coisas, né? Por que um país tem um presidente, que para auxiliá-lo tem ministros, e para auxiliar esses ministros vêm os vários secretários, né? E tem outros instrumentos, né? Tem um poder legislativo para fazer as leis, tem um poder executivo, tem um poder judiciário, tudo isso com um único objetivo, de fazer com que esse país funcione em prol de quem? De todos os seus cidadãos. E aí a responsabilidade do quantos somos no Brasil, olha o tamanho da responsabilidade dessas pessoas sobre todos nós. Olha o tamanho, né? Quando nós direcionamos programas para a educação, para a saúde, para o bem-estar do povo, para o emprego, né? Para ter trabalho, dignidade, olha só quanta responsabilidade tem. E aí nós vemos que muitos de nós
ainda temos muita dificuldade de dar conta dessas provas, como foi colocado, para cada um, para a gente, né? E aí, o que cabe a cada um de nós? Pergunta: o que fazer nesta situação? Vamos nos revoltar? Nós sabemos que tudo acontece dentro de uma lei de causa e efeito. Se estamos sujeitos a essas condições, é porque merecemos estar passando por essas condições. Se essa condição é difícil, algo nós fizemos no passado que nos impõe essa condição difícil. Não podemos fazer nada, não, não é isso que eu estou dizendo. Podemos sim. Vamos receber essa dificuldade e procurar passar por ela da melhor forma possível. Sempre de forma construtiva, sempre fazendo bem, sempre buscando ajudar. Bom, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais. Já tem. Nossa, eu falei a beça hoje. Gilca, boa noite. Portela, boa noite. Manuel, boa noite. Lu, boa noite. Sônia, boa noite. Leila, Cida, Selma, boa noite. Rosana, boa noite. Grande responsabilidade, né? Então vamos lá. Rosana Munhoz e a Rejane faz o comentário. Grande responsabilidade dos nossos governantes. Pena que muito desconhece. Rejane, a gente pode até fingir que desconhece, mas no fundo nós sabemos que temos a responsabilidade, sim, todos nós. Tá? E aí, quando a gente fala dos governantes, vamos pensar nas pessoas que estão nas relações mais próximas, nossas mesmo, né? Com as pessoas que trabalham para a gente, nas pessoas que estão no mesmo emprego nosso, dentro do mesmo contexto de trabalho, mas que estão subordinadas a gente, embora não sejamos nem chefes, mas somos superiores a ela dentro da hierarquia de trabalho, né? Se nós realmente as vemos como espíritos que estão caminhando junto conosco e que precisam da nossa orientação, né? Então, sim, a responsabilidade é grande, né? Concordo com esse início da tua frase, né? Se eu recebo uma responsabilidade maior, a minha se eu recebo uma autoridade maior, a minha responsabilidade é proporcional, ela aumenta também. Então, se eu administro a minha casa e tenho lá subordinado a mim apenas a pessoa que me ajuda lá nas tarefas domésticas, né? A minha empregada doméstica, eu tenho uma pessoa. Mas se eu administro uma empresa, que eu tenho 100 empregados, eu tenho responsabilidade sobre 100 empregados. Se eu administro um município com 5 mil pessoas, com 10 mil, com 1 milhão de pessoas, eu tenho uma responsabilidade maior e assim vai crescendo. Então, todas essas responsabilidades, primeiro, elas nos são dadas de acordo com o nosso potencial de ação, de como vamos reagir a isso. Segundo, vamos prestar conta disso, sem dúvida nenhuma, né? Então, nesse caso, as pessoas que falham nessa questão são irmãos nossos que estão assumindo débitos para o futuro. E nós sabemos, né? O momento que o nosso planeta está vivendo, não podemos esquecer isso. Momento de transição planetária. Estamos deixando um mundo de provas e expiações para ir para um mundo melhor, que é o mundo de regeneração. Mas sabemos que, nesse momento de provas e expiações, é uma prova final. E se não formos aprovados nessa prova, não seguiremos para o mundo de regeneração. Ou seja, continuaremos vivendo no mundo de provas e expiações adequado ao nosso nível de desenvolvimento, mais grosseiro, mais difícil. E se hoje a nossa vida, a nossa caminhada hoje já não é fácil, imagina se nós formos viver num mundo pior do que esse. Como será? Se hoje já nos incomoda, já nos causa uma certa revolta, né? Revolta no sentido de não concordamos com muitas das coisas que acontecem, imagina
como será viver num mundo ainda mais grosseiro, mais primitivo que este. Então, realmente vai ser difícil, né? Georgette, boa noite. Georgette Pereira. A Rita coloca aqui: eu nunca quis ser chefe e nem penso em ser no futuro. Mas aí eu lembro que sou professora e vejo que não estou livre dessa responsabilidade. É isso aí, Rita. Que ela se apresenta de outras formas, né? Pois tenho a missão de ser responsável por muitos alunos e sou como um espelho de atitudes e respeito, eles observam, né, muito as nossas atitudes. É isso, Rita. A gente está falando de chefia, né, é só a questão de posicionamento, né, hierarquicamente. Embora hoje a gente esteja cometendo um grande equívoco na nossa sociedade, onde os alunos, eu te conheço, sei que no teu caso específico você trabalha com crianças menores, né, com crianças mais novas. Mas para quem trabalha com adolescentes e com universitários, com jovens, né, já percebe que fica mais difícil esse relacionamento, porque as pessoas hoje entendem que nós somos todos iguais e não entendem que naquela situação o professor tem uma posição hierarquicamente superior aos alunos, né? O professor não é igual ao aluno, né? Senão os dois estariam no mesmo lugar. Mas a responsabilidade, sem dúvida, existe. Quem está ali para guiar não é o professor? Então, ele tem a responsabilidade, sim. Assim como o motorista de ônibus, gente. Vamos pensar aqui, o motorista de ônibus. Olha, vamos transferir, Rita, vamos lá. O motorista de ônibus, que sai fazendo barbaridades lá ao volante, causa um acidente onde as pessoas se ferem. Ele é responsável por todas essas pessoas. Tudo o que acontecer com essas pessoas é responsabilidade dele. Obviamente, as pessoas vão sofrer o que tiver na programação encarnatória delas, mas lembra-se, né? O escândalo é necessário, o acidente é necessário para que todo mundo ali se ajuste. Mas ai de quem provoca o escândalo. Então, se o motorista teve a opção ali de dirigir cuidadosamente, né, respeitando tudo e a todos, e optou por dirigir de uma forma irresponsável, ele fez a opção dele. Então, ele terá a responsabilidade dele. A Rita trabalha com adolescente também, né? Isso, Rita. Com adolescente, a gente já sente que já é um pouco diferente, né? Fica um pouco mais difícil, que é uma época difícil. E nós já entendemos hoje, né, com a visão, com o esclarecimento que o Espiritismo nos traz, por que essa adolescência é tão complexa, né? É um momento tão difícil. O Manuel colocou: pensemos também na Pensemos também na responsabilidade que temos a orientarmos nossos filhos, sem dúvida, Manuel. Sem dúvida. Esse é o primeiro exemplo, Manuel, bem lembrado, muito bem lembrado. Esse é o primeiro exemplo. A responsabilidade que nós temos em casa, né? Com todas as pessoas que nós orientamos, principalmente aqueles que foram colocados sobre a nossa guarda, que foram dados por Deus como nossos filhos. Quer dizer, Deus entregou a nós, esses irmãos, para que nós ajudássemos, dessemos as orientações iniciais que os ajudem a chegar perto do seu seio, como foi dito lá no texto, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é a primeira grande prova. E nós já falamos sobre isso, né? A grande prova, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. E muitas vezes, a gente está vendo aí agora na pandemia, estava vendo no outro dia, o caso de mães relatando que passam o dia sem comer para poder dar o que comer aos seus filhos, né? Então, aí está o peso dessa responsabilidade e a mãe que entende que ela precisa fazer o que puder pelos seus filhos, ao ponto dela se privar da alimentação para poder dar aos seus filhos. Bem lembrado, Manuel, obrigado aí por trazer para a gente a questão desse exemplo, que é o exemplo primeiro dessa responsabilidade que nós temos sobre as pessoas que estão sob nossa guarda, sob a nossa tutela, por esses irmãos, né?
esses espíritos que estão caminhando conosco, mas que naquele momento estão sobre a nossa tutela, sobre a nossa guarda. É bem lembrado mesmo, né? Bom, e aí, alguém mais quer ser chefe, gente? Ninguém mais quer ser chefe? Não? Realmente é uma tarefa difícil, né? Não vou nem falar mais da riqueza, porque agora cria uma contradição para a gente, porque choca com a questão material, né? Poxa, a riqueza poderia me proporcionar tantas questões materiais, né? Mas começamos a entender que essas mesmas questões materiais são provas, né? Algumas religiões falam muito do sacrifício da nossa existência, né? E Deus pede a gente o sacrifício. Olha que interessante, né? Por que o sacrifício? Que sacrifício é esse? Hoje, vivendo na vida material, ligados, dependentes das questões materiais como somos, abrir mão das questões materiais é fácil ou é um sacrifício? Olha o sacrifício aí. É esse sacrifício que Deus pede a gente, né? Quando aquele jovem fala para Jesus que quer segui-lo, Jesus fala para ele: não, então desfaça-se de tudo que você tem e venha. Né? O que acontece com ele, né? Ele titubeia, né? Poxa, mas caramba, acumulei tanta coisa, tenho tantos bens, vou me desfazer de tudo para seguir Jesus? Olha o sacrifício aí que é pedido. Porque é essa questão, a mudança de paradigma. Sair daquele pensamento sobre as questões materiais e passarmos para as questões espirituais, que é a nossa verdadeira existência. Bom, ninguém quis ser chefe, né? Já vi que ninguém quer ser chefe. Chefe ganha bem, gente. Mas ótimo. Bom, gente, já são 21 horas, 1 minuto. Eu gostei muito desse ponto. Esse ponto foi muito bem apresentado, foi maravilhosa, magistralmente apresentado pelo nosso irmão lá em Paris, né? Desculpe, mas eu esqueci realmente o nome dele. Deixa eu ver aqui, deixa eu colar aqui, o François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, né? Foi uma apresentação assim muito boa que nos ajudou bastante. Eliana também coloca que nunca quis ser chefe, mas sempre fui chamada para tal. Olha, tá vendo? Aí muitas das vezes a gente tem aquela uma certa rejeição à questão, porque nós já sabemos que ela vai pesar, que vai ser difícil. Mas a nossa trajetória nos leva a chefiar, nos leva a coordenar, nos leva a exercer essa posição hierarquicamente superior em termos de trabalho, né? E aí a coisa realmente é difícil. Então, quando a gente já tem aquela não quero, é porque a gente sabe que é necessário e que vai ser difícil. A gente tem aquela lembrança lá de trás, né, no nosso passado, dessa dificuldade, né? E foi uma missão, sem dúvida, é uma missão. Né? Bom, vamos ter mais algum comentário? Derlei. Aprendizado total. Aprendizado sempre, né? Sempre. Nós estamos aqui para aprender, somos espíritos ainda engatinhando. Então temos muita coisa para apresentar. A Lídia, texto bem de acordo com o momento que vivemos. Foi isso, Lídia. Acho que você, no começo da nossa conversa, eu falei que o texto era bastante interessante porque dizia muito a respeito do momento que nós estamos vivendo, né? E nos ajuda a ver como nós vamos pensar no momento que nós estamos vivendo, para que a gente também não deixe tomar conta de nós de forma impulsiva aqueles sentimentos menos evoluídos que nós temos, aqueles sentimentos que estão mais ligados ao homem velho do que ao homem novo, aqueles sentimentos que estão mais ligados ao nosso pensar de antes do que o nosso pensar atual com esses conhecimentos da doutrina espírita, né? Muito bom o assunto do nosso estudo de hoje. Gratidão, sem dúvida, Manuel. Essa é a palavra, né? O agradecimento
aos nossos amigos do plano espiritual por nos trazerem esse tema, né, para essa conversa, para que a gente possa refletir sobre isso e que possamos realmente extrair dessa conversa algo que nos ajude a vivenciar esses momentos de uma forma mais positiva, não nos deixando, né? Nós pedimos ao Pai, né? Quando rezamos o Pai Nosso, que nos livre do mal, né? Tá aí a oportunidade, é o esclarecimento que nos ajuda a não sintonizarmos com o mal, a buscarmos uma vibração positiva. Se estamos passando por esse momento, é porque merecemos passar por esse momento. Agora vamos ver qual é o aprendizado que nós vamos tirar, qual é o fortalecimento que nós vamos obter nesse momento. Uma boa noite para todos, um ótimo final de semana, descansem bastante, obrigado ao orador pela excelente e proveitosa palestra, fiquem todos com Deus. Não foi uma palestra, é um bate-papo, é uma conversa nossa, uma troca de ideias. Bom, então vamos iniciar a nossa prece. E hoje eu quero iniciar por um Pai Nosso diferente, em que nos ajuda a refletir um pouquinho mais. Por que de mudar, né, usar esse Pai Nosso diferente? Porque a ideia é fazer com que a gente pense, né, que a gente não repita simplesmente o Pai Nosso de acordo com a nossa prática, né, que a gente já vem fazendo de sempre. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o caminho, o pão do caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Assim seja. Esta é uma prece que foi psicografada pelo nosso irmão José Silvério, enviada pelo nosso irmão Chico Xavier. Desculpa. Irmãos, que possamos refletir um pouco mais sobre essas questões, que possamos aproveitar a oportunidade que tivemos hoje de acesso a esta conversa, a este tema, e assim possamos dar passos na direção do crescimento, da melhoria, do fortalecimento, e tenhamos todos um bom final de semana, que nosso amigo Jorge, nosso irmão protetor, continue junto de nós, que tenhamos uma boa sintonia, mantendo ele junto de nós, nos protegendo, nos orientando, nos protegendo, nos intuindo pelo bom caminho, para o bom caminho, e que nós tenhamos percepção e sensibilidade de aceitar essa intuição. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Tá?
Excelente final de semana.